hoje, como eu prometi para a nossa aulinha bem legal de geografia, eu prometi que ia contar a história de Aracaju. A história de Aracaju, ela é enorme, então eu vou contar um pouquinho daquilo que tem nos livros, tá bom? O nome Aracaju é de origem tupi. Tupi, já tá falando, o nome tupi vem de índio, não é verdade? Então, Aracaju é de origem indígena, porque se é de origem tupi, Aracaju quer dizer cajueiro dos papagaios. Vamos saber. Então, a cidade de Aracaju hoje é a capital de Sergipe. Ela surgiu de uma colônia de pescadores. Até hoje aqui tem muitos pescadores, gente. Tem inclusive uma colônia de pescador bem ali pertinho do terminal da Atalaia. E essa colônia de pescadores pertencia juridicamente à cidade de São Cristóvão, que foi a primeira capital de Sergipe. Segundo o IBGE, em 2005, Aracaju tinha mais ou menos mais de 498 mil habitantes. Muita gente, não é verdade? Hoje tem muito mais. Isso foi em 2005. Em Aracaju, existem muitos, não sei se vocês já viram, mas em Aracaju existem muitos orelhões que são em formas de caju. Por quê? Porque o caju é uma fruta típica da cidade de Aracaju. Aqui tem muito caju. É por isso que a origem do nome, cajueiro dos papagaios. Vai ver que tinha muito papagaio em cima dos cajueiros, não é verdade? E eu acredito que tenha sido isso. Então, o local que hoje se encontra edificada a cidade de Aracaju era onde morava o cacique Serigi. Olha o nome, né? Origem tupi, onde morava um cacique. Muito bem. Muitos historiadores, quando a gente chega numa cidade, tem um profissional chamado historiador. O que é que ele faz? Ele estuda a história daquela cidade onde ele vai ser o historiador, para todo turista que chegar, ele falar sobre aquela cidade. Quando eu fazia faculdade, eu tive uma aula em São Cristóvão. Uma aula de campo, como eles chamam. O que é uma aula de campo? É aquela aula que você vai até o local. Então, eu tive uma aula de campo em São Cristóvão. E assim que o ônibus chegou na cidade, veio um historiador que já estava esperando a gente, que nós éramos todas estudantes. Então, estava esperando a gente para falar e mostrar os pontos turísticos de São Cristóvão. Então, o historiador é um profissional que fala sobre a história da cidade e mostra para você o que aconteceu, os fatos que aconteceram históricos naquela cidade, ok? Então, muitos historiadores dizem que a capelinha, aquela igreja de Santo Antônio, né, lá no alto da colina de Santo Antônio, foi o início da formação do arraial. E seu primeiro nome foi Santo Antônio de Aracaju. E somente em 1855 tornou-se a sede do governo, Aracaju. Então, Aracaju foi escolhida pelo presidente, que na época se chamava Inácio Barbosa, o nome do bairro onde fica localizada a nossa escola, não é verdade? Para ser a sede do governo do estado. Por ter o privilégio, sabe por que ela foi escolhida para ser a capital de Sergipe? Porque Aracaju tinha o privilégio de ser localizada no litoral e ser banhada pelo rio Sergipe e pelo rio Vaza Barris. Então era mais fácil dos navios ancorarem, até hoje ali no cais, né, próximo ao mercado central. Os navios ancoram ali para descarregar mercadorias. Por isso que Aracaju foi escolhida para ser a capital de Sergipe, pela facilidade dos navios chegarem, ancorarem, entendeu? Seu desenvolvimento aconteceu de forma planejada. Aracaju foi uma cidade planejada. Não simplesmente ela já existia e foi escolhida, não. Ela foi totalmente planejada para ser a capital de Aracaju, certo? E esse planejamento
foi o presidente, para fazer esse planejamento e construir a cidade de Aracaju, o presidente Inácio Barbosa, certo, contratou um monte de engenheiros, pessoas que têm formação para desenhar e começar a executar o plano de uma construção, certo? E o engenheiro responsável pelo planejamento dessa cidade foi Sebastião José Brasílio Pirro. Seu Sebastião José foi quem desenhou, ele foi o responsável por todo o planejamento da cidade de Aracaju. Muito bem. Então, por estar localizada numa área pantanosa, o que é uma área pantanosa? Uma área onde tem muito verde, uma área onde tem muito mangue, certo? Então, foi muito difícil porque precisou de muito aterro, de muita areia, porque Aracaju tem mais água, certo? Então, precisou de muito aterro para solucionar o problema de água, de mangue, certo? Aterro, gente, é jogar areia e aterrar aquela quantidade de água, como acontece aqui ainda hoje, né? Existem alguns lugares onde é um mangue e para se construir é preciso colocar muito aterro. No planejamento da cidade de Aracaju, os engenheiros projetaram todas as ruas em linhas retas. Olha que legal! Lembrando um tabuleiro de xadrez. Muito bom! Todas elas levam à margem do rio Sergipe. Aracaju foi a primeira cidade do Brasil planejada dessa forma. Olha que legal. Gente, a história ainda é bastante grande. Então, a tia Marta vai deixar o restante para na próxima aula ela contar mais. Porque eu vou falar sobre os pontos históricos de Aracaju. Quais são os pontos históricos? Ou seja, que são pontos históricos? É onde aconteceu várias coisas importantes. Então, assim, por hoje, a gente vai ficar até aqui. E na próxima aula eu conto mais um pouco sobre a nossa cidade, tá bom? Tchau, tchau! Aracaju é nome tupi e em Engatu, Tupiniquim. Aracajueiros dos papagaios de Araras e terras de Serigi. Aracajueiros dos papagaios de Araras e terras de Serigi. Aracaju, Sergipe, Brasil, meu povo, meu chão de riquezas mil. Aracaju, Sergipe, Brasil, meu povo, meu chão de riquezas mil. Aratubarão, Pimaruim, Praça da Bandeira, Baixa de Puquim. Meu bom Santo Antônio, meu Getúlio Vargas, meu lindo Ajubicé, Joconiquim, iê, Joconiquim, aiá, Joconiquim, iê, Joconiquim, aiá. É nome tupi e em Engatu, Tupiniquim. Aracajueiros dos papagaios de Araras e terras de Serigi. Aracajueiros dos papagaios de Araras e terras de Serigi. De Serigi.